Então, hoje é dia das empregadas domésticas e a gente sabe que os direitos delas foram há muito pouco tempo, né? Se a gente vê toda essa margem histórica aí, é muito pouco tempo de reconhecimento como uma trabalhadora que tem que ter seus direitos, mas as coisas não são exatamente assim, né? E principalmente nesse período de pandemia, elas ficaram expostas ao vírus no transporte público, algumas tiveram que dormir na casa dos patrões. E como que a gente garante os direitos trabalhistas nesses casos? Porque muita gente pode fazer o trabalho em casa, mas ali já era impossível, né? Exatamente. Primeiramente, boa tarde, queridos ouvintes aqui do nosso programa Sobretudo. É o que a gente falava na semana passada, né? Alguns trabalhos podem ser feitos de home office. O trabalho doméstico, pela sua característica, é impossível se resumir, né? Como é que uma doméstica vai executar o trabalho em home office de casa. Eu estava até pensando que o vigilante até pode, né? Porque ele pode ficar em casa, né? Vigilância eletrônica e vigiar. Os condomínios já têm muito isso. Mas né? Então, assim, mas o doméstico em si, pela sua característica, ele não pode fazer o trabalho doméstico em home office. Então, assim, nós, só para a gente ter alguns dados para a gente entender o que aconteceu com as domésticas, e os domésticos não são só elas, são eles também. Não é só aquela que cuida da casa, né? É o motorista da casa, é o jardineiro, é a babá, é o cuidador de idosos, que hoje é uma função muito comum até homens, né? Exato, nessa função. Esses todos são considerados trabalhadores domésticos, quer dizer, são todos aqueles que exercem sua atividade no âmbito da residência de outro. Então, assim, do início, só para a gente ter uma ideia, tá? São dados do IBGE e do Ministério Público do Trabalho. Nós perdemos 1,5 milhão de postos de trabalho de setembro a novembro do ano passado, desses trabalhadores e trabalhadoras domésticas, por conta da pandemia que as pessoas passaram a ficar em casa. Mas, para além disso, e que talvez seja tão importante quanto, pelas características do trabalho, ou os patrões, ou os estados, editaram um decreto transformando o trabalho doméstico em trabalho essencial. Então, esses trabalhadores não puderam se afastar do trabalho. Não puderam fazer uso, por exemplo, daquele programa do governo, nós falamos um pouco no passado aqui. Isso. De ficar em casa, o governo pagar, o Estado pagar, enfim, eles entraram no programa do seguro-desemprego, enfim, aquela coisa toda. E aí esse pessoal foi para o trabalho, e muitas das vezes no trabalho era exigido dele, pelo seu empregador, funções que lhe colocava diariamente em risco. E além de não fornecer a esses trabalhadores, minimamente para aquela atividade, equipamento principal, que era o uso de máscara, o uso de álcool em gel. Né? Você falava aqui na sua apresentação, o transporte público doméstico não vai para o trabalho de carro. Né? Não vai. Ele vai de ônibus. Estava até aqui, porque fica exposta, né? O transporte público está exposto a pegar o vírus. Está exposto a pegar o vírus. Né? E esse trabalhador, muitos desses trabalhadores pegaram a Covid-19. Só para a gente ter uma ideia, a primeira vítima fatal da Covid no Rio de Janeiro, por exemplo, foi empregado doméstico. Eu lembro dessa história, sim. Então, assim, e onde é que ela pegou? Como é que ela pegou esse vírus? Foi ao longo do caminho de casa para o trabalho? Vamos falar de direito previdenciário, né? Vamos falar de doença ocupacional, né? Vamos falar de saúde do trabalhador. Quer dizer, o empregador tem responsabilidade aqui, o empregado, esse trabalhador doméstico tem acesso a essa lei, por exemplo, agora? O governo editou uma leizinha novinha agora também, mais uma nova. Mais uma? É novinha, essa é boa. É boa, do bem. O trabalhador que adquiriu comprovadamente a doença, a Covid, e ficou com alguma sequela grave ou foi a óbito, o trabalhador tem acesso a uma indenização, né, e a família uma indenização que pode chegar até R$50 mil. Né? Mas ele precisa provar... que é um acidente de trabalho, né? O trabalho doméstico, que foi, no começo, uma guerra isso, né? Foi. A Covid era ou não era acidente de trabalho? Era ou não era? Era ou não era? Porque, assim, como é que eu vou caracterizar isso, né? Porque aí a gente tem um negócio no direito, principalmente no direito previdenciário, quando fala de saúde do trabalhador, que a gente fala do nexo causal, né? Como é que eu vou provar efetivamente que esse empregado, voltando aqui para o doméstico efetivamente, onde é que ele pegou essa doença? Né? Se foi no caminho... Se foi no caminho, doença ocupacional. Ele estava no trajeto.
Né? A gente vai lá no acidente de tragédia de percurso, quando o cara sai do trabalho e vai para casa, isso é considerado acidente de trabalho. Mas se for no trabalho, eu vou provar isso. De repente eu tinha lá, por exemplo, uma senhora, um senhor, se eu sou cuidador de idoso, se eu sou doméstico, que teve Covid, ou trabalha na casa de um médico, ou trabalha na casa de uma enfermeira, num profissional de saúde, outro que está exposto o tempo inteiro. Então, assim, esses trabalhadores todos têm direito não só aos benefícios previdenciários, né, que é o auxílio-doença, e o auxílio-doença acidentário, que goza do direito de estabilidade de um ano de emprego depois que ele retorna para o trabalho, né, ou a indenização agora, se for óbito, essa indenização agora o governo federal acaba de editar. Deixa eu trocar em miúdos aqui para eu entender também. Então, eu sou uma empregada doméstica. Se eu peguei aí a Covid lá na casa do meu patrão, enfim, estava com Covid, passou para mim, eu vou ter direito, então, à indenização, vou ter direito aí aos benefícios previdenciários. Se eu tiver sequela, eu vou ter aquele auxílio-doença. A indenização se você tiver sequela permanente. Entendi. E aí tem várias sequelas, tá? Queda de cabelo. A gente até falou disso semana passada. Eu vi falando disso aqui, eu acompanhei. Aí tem queda de cabelo, as dor de cabeça excessiva, aumento de hipertensão arterial, as doenças do coração. Tudo isso são sequelas oriundas da Covid, porque vão aparecer ainda um número infinito, dizem os estudiosos. Chega. Né? Então você passa a ter direito àquela indenização que o governo falou um dia desses. Você também tem, sim, direito a gozar dos benefícios previdenciários oriundos do acidente de trabalho. Por quê? Porque a sua doença, você adquiriu no ambiente do trabalho ou no trajeto até chegar ao trabalho. Então, por conseguinte, você vai acessar o benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário, porque aí, por que eu estou fazendo acidentário? Porque esse modalidade de auxílio-doença dá ao empregado, quando ele retorna ao trabalho, 1 ano de estabilidade de emprego. Que também falava semana passada um pouquinho das garantias e estabilidades. Ele passa a ter 1 ano de garantia de emprego. Ele não pode não teria se ele tivesse Se ele pegou Covid em casa, na rua, ou pegou outra coisa qualquer, pegou uma pneumonia. Enfim, ele não teria acesso a esse tipo de auxílio. Então, esse empregado passa a ter direito a todos esses benefícios previdenciários. Muitos patrões colocaram os empregados para trabalhar, mas muitos, com medo de pegar Covid, também pediram que esses empregados dormissem na casa. Então, eles acabam ficando no emprego 24 horas. Sim. O que diz a lei sobre isso? Eles têm que ser remunerados, eles têm que receber hora extra, adicional noturno, como é previsto na CLT? O que diz a lei em relação a dormir no emprego? Você sabe que agora, recentemente, porque a gente fala muito que a Constituição Federal Brasileira foi a Constituição Cidadã. De fato foi. Né? Tanto que o emprego doméstico foi reconhecido no Brasil em 1972. Né? Só que ele existe desde a escravidão. Ele vem da origem no Brasil, essencialmente. No mundo, a origem, a história fala na Itália, 1272, a Santa Zita, que hoje é padroeira das domésticas, porque foi uma santa que ficou 48 anos morando na mesma casa, enfim, virou santa por conta disso. Mas trazendo para o Brasil, o doméstico vem da origem da escravidão, porque os negros foram, aconteceu a abolição, enfim, mas eles iam para onde? Então trocavam o trabalho em troco de comida, aí dormiam no emprego, né? Em troco de comida e a moradia. Então ele dormia no emprego e não era remunerado por isso. Quando você chega aí você anda para lá, não teve legislação nenhuma, né? Em 1916 teve alguma coisa no Código Civil, no artigo 1292, depois em 2002 alguma coisinha mais ou menos, né? Só que aí em 1972 teve uma lei que falou do que é trabalho doméstico. Andou para cá, vem em 88. Só que em 88 os domésticos ficaram sem a maioria dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Não tinha virou uma categoria à parte, né? À parte. Não tinha 13º, não tinha direito à férias, não tinha direito a uma série de questões. Em 2013, com uma emenda constitucional, com a PEC, ela foi, PEC 74, se não me engano. A PEC das domésticas, né? Ficou batizada. Exatamente, ela foi resolvida e em 2015 a lei complementar 150 resolve isso, né? E aí na lei complementar de 150 é que vem lá escrito que é proibido descontar do trabalhador doméstico a moradia, a alimentação, a vestimenta, porque antes era permitido.
Aquela menina, lembra? Como é que a gente chamava? A gente ouviu muito isso ao longo da nossa história, né? É tua menina que me ajuda. Ah, é. Né? Eu tenho uma secretária que fica na minha casa, mora e dorme lá para mim, eu dou tudo para ela. Né? Só que ela trabalhava 24 horas por dia, né? É verdade. Então, assim, respondendo a sua pergunta, Alessandra, esse trabalhador tem direito, sim, às horas extraordinárias, de acordo com seu acordo ou convenção coletiva, ou de acordo com a lei, que é 50% da hora normal. Além disso... Se trabalhar ou se ficar, por exemplo... Está lá, né? Eu pego de 7 da manhã até 5 da tarde, por exemplo, né? Aí, depois desse horário aqui, eu simplesmente parei meu serviço, eu vou tomar meu banho, vou ver minha televisão dentro daquela casa. Você está à disposição do seu empregador. Aí tem que pagar. Tem que pagar, você está à disposição do seu Isso empregador. aí. A não ser que vocês... Porque hoje, por exemplo, a reforma trabalhista previu uma série de questões. Dentre elas, são acordos individuais de trabalho. Ah, sim, Desde sim. que você não abra mão de direitos indisponíveis. Salário mínimo, horas extras, adicional noturno, são direitos indisponíveis. Você não, querendo ou não, você não pode abrir mão. Se você abrir mão hoje, vai reivindicar, o patrão aceitar, você vai reivindicar amanhã e vai resolver. Mas a exceção que você faça um acordo individual para resolver essas questões, esse período que você está ali, você está à disposição do seu empregador. Até porque você não vai para casa, porque você não pode ir. Ou porque ele não quer que você vá, com medo de você pegar Covid no caminho e não levar para casa. Então, além das horas extraordinárias, você tem direito também ao adicional noturno, que, segundo a lei, a partir das 22 às 6 da manhã, né, de 20% sobre o valor da hora normal. Então, esse trabalhador que fica à disposição do empregador, né, no período noturno, ele goza do direito das horas do adicional noturno, e se ele dormir no trabalho, ele goza do direito de receber. O que até um dia desses, o empregador poderia, inclusive, descontar. Agora, gente, cá para nós, eu fico olhando assim, para mim, hipocrisia é você fazer aquele lá, hashtag, fique em casa, você está recebendo seu salário no fim do mês, e exigir que o seu empregado ou sua empregada doméstica vão até lá, pegando ônibus lotado. Na semana, a gente Não é? teve isso recentemente, até era a minha próxima pergunta, a Fernanda já até começou. O marido da Ivete Sangalo, ele recentemente, ele anunciou que ele, a Ivete e as crianças tiveram Covid porque pegaram da empregada doméstica. Isso ficou até mal para ele, que depois ele precisou ir para as redes sociais, se justificar, pedir desculpas, mas o que ele fez é uma atitude que muitas pessoas do Brasil estão fazendo, porque elas ficaram em casa, né? Mas a trabalhadora doméstica, ela precisa ir lá cumprir o horário dela, porque eles não deram folga e ameaçaram cortar o salário, alguma coisa assim. Então, ela teve que ir. Nesse caso, por ela ter sido acusada, porque ela foi acusada de ter passado a Covid. Cabe alguma punição também para os patrões nesse caso? Assim, isso precisa analisar assim, muito, muito friamente o caso concreto, né? Assim, porque você pode tratar isso como um dano moral, por exemplo, né? E aí, porque ela teve a imagem dela exposta, e aí, qual é a prova que ele tem que pegou o Covid de fato lá? De repente foi entregador do aplicativo de comida que ele faz. Foi na hora que ele foi lá buscar com o entregador, a comida comida. vem contaminada e ele pegou lá com o entregador. Então, qual a prova que esse patrão tem, que o marido da Ivete, o caso, tem que ele pegou Covid da empregada? Ah, mas ela também estava com Covid. Tá, beleza, ok, mas qual é a prova que ele pegou dela? Tem uma probabilidade dele ter pego dela? Sim, mas qual que é a prova concreta daquilo ali? Eles compram comida, eles comem comida de rua, via de regra. A gente come, né? Todo dia a gente compra um troço que chega um motoboy na nossa porta. É supermercado, é supermercado, farmácia, é farmácia, tudo. o dia inteiro você faz. Então, se ficar provado que a imagem dela foi exposta, ela tem sim direito a receber a indenização, a requerer judicialmente, na Justiça do Trabalho, uma indenização por dano moral. Agora a gente está, então, com essa PEC das domésticas que você citou lá atrás, o que mudou com aquilo ali? Assim, o ponto a ponto das mudanças para as domésticas. É receber o seguro-desemprego? É receber o auxílio? O que mudou para elas? Assim, é como eu falava anteriormente. Assim, primeiro, foi uma categoria, ao longo do tempo, ela foi muito discriminada. Primeiro, pela origem no Brasil, depois pelos conceitos e preconceitos que tem com esse trabalhador. Por exemplo, você hoje ainda tem trabalhadores domésticos, especialmente as mulheres, porque o cara, às vezes, ele é motorista.
O trabalhador doméstico, ele é motorista da família. O motorista é na mesma categoria Ele é doméstico, legal, né? Ele é doméstico. É doméstico, mas aí ele é motorista da família. Ele é jardineiro da família. E a mulher, via de regra, ela é a empregada. Então, elas têm muita vergonha, as pesquisas não falam isso, de dizer que são empregadas domésticas porque elas são discriminadas por conta disso, de ser empregado doméstico. E o empregador, por sua vez, ele fica com vergonha de dizer que tem um empregado. Você tem um trabalhador doméstico na sua casa. Não é vergonha dizer que você tem, e muito menos dizer que você é esse profissional. Então, o que mudou com isso? A partir da Lei Complementar 150. Esses trabalhadores passaram a ter todos os direitos que um trabalhador rural e urbano. Né? Esse trabalhador antes não tinha hora extra, não tinha salário mínimo pré-fixado. As férias eram de 20 dias. Anteriormente, aí não antes da PEC, isso lá antes de 1972. A série era de 20 dias. Ele não tinha direito adicional noturno, podia descontar dele a alimentação, ele comia em casa, eu descontava a comida dele, o prato de comida. Né? Se eu desse o uniforme, podia descontar. Então ele passou, com essa lei complementar, a acessar todo e qualquer direito. Mas, ao meu ver, especialmente, o mais importante é o pós-trabalho. Né? Ele passou a ter de aposentar-se. Então, os empregadores são obrigados agora, lá no E-Social, né, a se cadastrar o seu empregado e fazer sua contribuição previdenciária e recolher o FGTS. Então, para além dos direitos durante o vínculo empregatício, né, férias, 13ª, aviso prévio, são noturnas, horas extras noturnas, enfim, além disso tudo, esse empregado passa agora a ter direito ao pós-trabalho. Quer dizer, quando ele atinge a mulher 62 anos de idade, por exemplo, o tempo de conta por idade, pode aposentar. E 30 de conta, ela vai se aposentar e vai receber o salário dela. E ela vai sacar, se ela trabalhou igual a Santa Zita, que é a patrocinadora das domésticas, né? A Santa que representa as sim, a Santa das Domésticas. Das domésticas, trabalhou 48 anos, né? Lá em 1212. Tem que virar santa mesmo, né? Aguentar 48 anos. Ela teria hoje direto o fundo de garantia sobre os 48 anos. Ela teria isso. Tadinha, então, assim, passa a gozar de todos os direitos esse empregado, que é de suma importância para movimentar não só a economia do país. Né? Hoje nós temos 6 milhões de domésticos no Brasil. Isso que eu ia falar, o Brasil é o país do mundo que tem o maior número de empregadas domésticas. Sim. O Brasil tem por hábito de as pessoas não fazerem o trabalho de casa. Né? Na Europa, por exemplo, é comum, o sujeito lava a casa, arruma, limpa carro. Até porque a mão de obra lá é muito mais cara. Exatamente. Também, né? Muito mais cara. Infelizmente, a nossa é muito barata. Muito mais barata. E aí o brasileiro tem hoje 6 milhões de empregados domésticos, né? E assim, claro que desses, só para você ter um outro dado, 28% só tem carteira anotada. Era a minha próxima pergunta, porque diante do país que tem o maior número de empregadas domésticas do mundo, ainda são poucas as que são beneficiadas pela PEC das domésticas. É um dado até triste para a gente. Exatamente. E por que isso? Né? Porque é muito difícil fiscalizar. Como é que você fiscaliza? Uma empresa, você chega e fiscaliza. Né? Eu chego ali no restaurante, você tem 5, 6 empregados, né? Você faz uma denúncia ao sindicato ou ao Ministério do Trabalho, pede uma fiscalização. Como é que você vai fiscalizar residência por residência? Né? E segundo, não se tem uma cultura de que o trabalho doméstico é um trabalho. Não se tem uma cultura que o trabalho doméstico é um trabalho, porque a gente incutiu na cabeça da sociedade, de modo geral, que eu tenho alguém que me ajuda em casa. A funcionária, né, do lar. A minha funcionária do lar. Eu sou funcionária do lar, secretária do lar, a menina que me ajuda, a moça que cuida dos meus filhos. Nunca é um empregado também. Então, como é um trabalho muito desvalorizado, por conta disso, os empregadores têm dificuldade, né, de reconhecer esses direitos, de anotar a carteira e pagar os direitos que esses empregados, por óbito, têm. Agora, para a gente para elas terem esse direito garantido, porque, olha, é uma sinuca de bico, porque denunciar o patrão, como que vai denunciar a patroa, né, como falam? Como você vai fazer essa denúncia? Você pode perder o emprego. O Ministério do Trabalho está bem difícil de você procurar essa ajuda, acessar essa ajuda. Porque as pequenas agências, em algumas nas cidades menores, já fecharam também.
o que a gente faz? Vai buscar um advogado trabalhista e incorre naquela primeira possibilidade de poder perder o emprego, ficar com o nome sujo, né? Entrar na lista negra da cidade, não tem isso? Que aí, pode ligar para o meu antigo patrão e ver que eu não coloquei na justiça. Tem isso. Então, assim, o que faz? Tem alguma saída? Você sabe, com relação a essa lista dos empregados que buscam a Justiça do Trabalho, que bom que acabou, né? Acabou de um ponto de vista. Que antigamente você lançava lá na Justiça do Trabalho, você lançava o nome e aparecia se o cara entrou ou não entrou na Justiça. Então, hoje você não consegue mais fazê-lo, né? Mas, assim, como é que eu faço isso? Eu, particularmente, sou defensor de que as categorias precisam estar organizadas. Então, nada mais justo que você ter um sindicato organizado. O Espírito Santo tem um sindicato de doméstica, aqui no Sul que tem um também, eu não sei precisar quem representa, né? E procurar o sindicato. Procurar o sindicato. Né? Porque o sindicato, por sua vez, vai construir os meios de você, daquele patrão, ele minimamente cumprir com as suas obrigações. E quando nada, se você não conseguir o sindicato, precisa sim procurar um advogado da sua confiança, né? Para que ele possa garantir os seus direitos. Porque eu tenho certeza absoluta, assim, a experiência que a gente tem lá no escritório, eu tenho ações de domésticas, né? Tanto para o empregador quanto para o empregado. No caso do empregador, quando ele sofre uma reclamação trabalhista, dificilmente ele contrata sem anotar a carteira. Ele não comete mais esse erro. Pega medo, né? Porque assim, ele percebe que é muito mais barato. É muito mais barato. Porque a mão de obra no Brasil é cara. Assim, eu gosto de relativizar isso um tanto quanto, porque é cara... Depende de quem está falando. Depende se você está do lado de quem paga ou de quem recebe, né? Depende de quem está falando, assim, não dá para você... Eu conheço casos, por exemplo, aqui em Cachoeira tem 5 empregados domésticos. Né? 5 empregados domésticos, assim, que paga assim na carteira, que paga direitinho, enfim. Então, assim, e esse trabalhador, esse empregador, quando ele recebe em casa uma notificação extrajudicial, eu faço isso no escritório, para me procurar no escritório, para tentar... fazer um acordo, resolver, que na verdade o que a gente quer? Muitas vezes o empregado não quer sair não, ele só quer anotar a carteira dele, porque ele quer, às vezes ele sofre, ele torce um pé em casa e não vai ter direito ao auxílio-doença porque não tem qualidade de segurado, porque não tem carteira anotada. Entendeu? Agora, para a gente caminhar aqui para o encerramento, que a gente vai tentar falar mais uma vez com o subsecretário, ele já está até aguardando. Tá. Nós vivemos tempos difíceis, mas para todo mundo que precisa sair para trabalhar. Nós também, nós saímos todos os dias para vir para cá. Sim. Mas as empregadas domésticas, como você falou, elas começaram a trabalhar num período que remete lá da escravidão até os dias de hoje. E demoraram muito para conquistar o que conquistaram agora recentemente nessa PEC das empregadas domésticas. Mas nesse dia hoje, o dia da empregada doméstica, elas têm o que comemorar? Olha, assim, muito francamente, muito pouco. Muito pouco. Assim, festejar a PEC da doméstica, eu acho que precisa festejar. E para por aqui. Né? Para por aqui. Porque num país que você tem 6 milhões de empregados domésticos, só, por exemplo, 26%, 27% de carteira anotada, 68% são da população negra, o restante vive todas em subempregos. Todas em subempregos. Então, assim, não há o que comemorar. Na verdade, eu acho que tem muita luta para essa categoria ainda. Elas precisam lutar muito para ver, de fato... porque uma legislação, só para encerrando, uma legislação, ela tem muita dor atrás dela, tem muito sofrimento, tem muita batalha atrás dela. Então, essas e esses trabalhadores, eles precisam se organizar de forma qual eles possam fazer valer essa legislação que não é o supra-sumo, mas é o que nós temos hoje. Né? E avançar um pouco mais, por exemplo, ter piso salarial específico. Dificilmente uma casa doméstica ganha menos que ganha mais com um salário mínimo, entendeu? Ter ticket de alimentação, né? Uma coisa é almoçar no trabalho, outra coisa é ter ticket de alimentação, uma coisa é distinta isso. Claro. Melhorar a hora extra, enfim. Para mim, então, essa categoria precisa se organizar um pouco mais e, para mim, na minha avaliação, tem muito pouco a comemorar.
É isso, né? E vamos, né? Vamos de mais luta, né? Que a categoria tem que lutar mesmo. Luiz Carlos, obrigada, tá? Obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente, nosso colunista aí, debulhando esses temas todos maravilhosos Semana aí. que vem tem mais, eu já vou até Tem divulgar o assunto dele. Qual é? Eu não estou sabendo. Porque nós já definimos. Já definimos. Semana que vem, Luiz Carlos volta para falar sobre fundo de garantia, Fundo de garantia, que é um fundo de garantia. assunto muito importante também, que eu tenho dúvidas e eu sei que muita gente também tem dúvida. Então, quem quiser saber tudo sobre fundo de garantia, pode mandar sua pergunta, manda mensagem aqui pra gente pelo Facebook, pelo WhatsApp, que a gente vai passar pro Luiz Carlos na próxima terça-feira. Um abraço. Um abraço, Luiz Abraço, Carlos, até querido. mais.